Qual o nome que foi dado a Daniel lá na Babilônia? Me responda, por favor. Nós vamos orar, irmãos. Eu quero orar por sua causa. Esse momento da palavra, Deus nos colocou aqui um assunto muito interessante. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E esse versículo começou a falar o meu coração. E o versículo que eu tomo aqui como base é o Lucas 24, versículo 29. Eu quero chamar a tua atenção. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Lucas 24. Que coisa preciosa! Diz o texto que os discípulos, Cleófas e o seu companheiro, estão vindo em estrada, aproximadamente Emaús para Jerusalém, aproximadamente 60 estádios, que diz a Bíblia, aproximadamente 12 quilômetros, e eles estão conversando sobre o que ocorreu em Jerusalém. E aquele coração estavam tudo apertado, tudo. Aí eles estão falando dos últimos acontecimentos e um viajante se aproxima com eles. Estão no meio deles conversando. E o que vocês estão conversando aí? E eles falam: és tu apenas estrangeiro aqui na nossa terra e não sabe dos últimos acontecimentos que diz de Jesus, o Nazareno, profeta varão, o varão perfeito, profeta de Deus, e morreu. É bem verdade que ele falou que ia ressuscitar, mas até hoje é o terceiro dia, e nós estamos aqui, e o Senhor está só ouvindo, e o Senhor fala uma coisa muito interessante aqui para eles. Quais são as coisas que falaram dele? Aí eles começaram a determinar. Era falando que ele ia ressuscitar. Aí então Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que as Escrituras diz. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí abriu as Escrituras dos profetas, vem falando tudo a respeito dele, o próprio Jesus. Aleluia. Mas as suas mentes, Marisé, está fechada para que não entendesse que era Jesus que está ali. Chegou na porta da casa. Hoje é a live de família e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Na porta da casa, Jesus ia mais adiante e eles iam entrar certamente no quintal, vamos dizer assim, quando de repente eles insistiram com aquele viajante: fique conosco, fica conosco, fica conosco. Irmãos, a bênção aqui é muito grande, a nossa oração hoje: fica conosco. Eles já começaram a sentir o coração arder e não sabiam o que era aquilo. Eles estão ali ouvindo Jesus falar e eles estão pedindo a Jesus que fique com eles. Quando nós estamos aqui falando as coisas de Deus, eu sei que o coração do povo arde, Marisé, sabia? O coração ferve, se alegra, né, com palavras boas, estão ali fervendo de alegria quando nós ouvimos falar de Deus, quando ouvimos falar da palavra de Deus, como cantamos esses louvores, nosso coração se alegra, meu irmão. Num mundo de tanta dor, num mundo onde só se ouve morte e só problemas políticos, que o dinheiro vai faltar, que os aposentados não vão ter mais dinheiro, e não vai ter mais o salário na aposentadoria. E a gente fica apreensivo, todos que são aposentados ficam apreensivos e querem estabelecer o lockdown, fechamento total, e outros querem que abra o comércio, e aí a contaminação pode ser maior. Então, vamos orar por essas autoridades. Então, só nos resta aqui fazer como os discípulos fizeram: fica conosco, Senhor. Irmãos, o que nós aprendemos quando Jesus fica conosco? Nosso coração se alegra, nossas preocupações desaparecem, nós temos uma outra visão, nós passamos a ver as situações, as tragédias com outros olhares,
nós começamos a dar valor mais à família. Quando Jesus fica, nós temos uma esperança avivada, a nossa fé, ela se renova. Quando Jesus fica conosco, pensa bem, Jesus entrando naquela casa, aqueles homens que ainda não conheciam bem aquele viajante, abriram a casa, Cleófas abre a porta e fala: o senhor vai tomar um café comigo? Fui lá, preparou e ele sentou à mesa, diz o texto bíblico aqui, e aconteceu que eles, que estando com eles à mesa, aí falou: não, deixa que eu oro. Olha que coisa, o próprio Senhor pegou o pão e agradeceu ao Senhor. E quando está agradecendo, e naquele momento, abençoou, e aí abriu-lhe os olhos, Marizé. Jesus estava na casa daqueles homens. Glória a Deus. Jesus Aleluia. chegou naquela casa. Jesus chega hoje na tua casa, meu irmão. Não deixa nunca ele sair, não. Não deixa nunca ele ir embora. Ele vai acalmar essa tempestade. Tu vai glorificar, tu vai exaltar o seu santo nome, Aleluia. porque a presença do Senhor acalma toda a situação. E quando de repente ele abençoa aquele pão, orando, né? Pai, glória a Deus. Imagina que privilégio, né? Poucos tinham visto Jesus ainda ressurreto, e Cleófas e seu companheiro o recebem em casa, irmãos, e vê a oração de Jesus. A oração de Jesus, imagina se a nossa oração é compungida, é alegre, é feliz. Jesus orando, eu imagino que ele está ali: Pai, te agradeço por este pão, falando o próprio pão, falando do pão, o pão celestial, falando do pão terreno. Aí quando os discípulos dizem, certo, quando Jesus acaba de orar, comeu e desapareceu, e eles dizem: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria as escrituras? E diz o texto, diz aqui, e na mesma hora voltaram para Jerusalém. Então a palavra que fica para nós nesta manhã de meditação: fica conosco, Senhor, fica conosco. Jesus queria ir embora, eles conseguiram segurar Jesus. Jesus tinha muito a fazer. Pensa bem, meu irmão. Jesus acabara de ressuscitar. Jesus acabara de sair do túmulo depois de 3 dias. Né? Estavam lá procurando ainda confirmar. Os discípulos foram no túmulo e confirmaram e viram que era verdade. As mulheres, Maria e as outras mulheres, todas conversando com as outras, dizendo: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Agora esses homens têm Jesus em casa. Fica conosco, Jesus. Aleluia. E diz o texto, primeiro, olha aqui que eu tenho que aprender: o constrangeram, ele fica conosco, porque já é tarde. Essa palavra que eu quero que fique conosco: já é tarde e já o dia declinou. Irmãos, não tenha dúvida, meu irmão, que já é tarde. Nós estamos aguardando a qualquer momento, aleluia, o arrebatamento da igreja, irmãos. A qualquer momento Jesus vem. Já é tarde. A figueira brotando, que é Israel, sinal, relógio do mundo. Nós vemos as nações, as pestes, as mortes. Se fala em morte hoje no Rio, ontem no Brasil está chegando a 1000 por dia, ontem foram 800 e tantos. Mas que é isso, pastor? É verdade, 800, e falando: vamos chegar a 1000 tranquilamente. Estados Unidos, 1 milhão de infectados. Irmãos, 1 milhão de infectados, e dizem que o Brasil está indo para lá. Então as pestes, guerras, rumores de guerras, sinais espantosos no céu, maremoto, a natureza está querendo tomar, invadindo, o mar está invadindo a terra e tomando o que o homem muitas vezes aterrou, entrando pelo mar adentro, dizendo: não, isso aqui nunca vai encher, nunca vai. E o mar está aí, os maremotos, os tsunamis, e aí
acende-se aquele sinal de alerta: breve Jesus virá. Já é tarde e o dia já declinou. As trevas, irmãos, tão imensas, a falta de pudor, a imoralidade, os homens indo de mal a pior, dizia o apóstolo, enganando e sendo enganado. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então diz que eles disseram com estrangeiro: Senhor, fica conosco. Irmão, nós não podemos, hipótese alguma, abrir mão da presença do Senhor. Aleluia. A nossa oração é hoje: fica conosco, Senhor. Senhor, eu não te largo, eu não te deixarei enquanto não me abençoares, dizia Jacó para o anjo. E a mesma coisa eu digo: Senhor, não te deixo. Irmão, não deixe Jesus, não deixe Jesus. Quem sabe eu estou falando para alguém que se afastou. Quem sabe eu estou falando para alguém que está tão desanimado na fé. Oh, querido irmão, oh, meu amado, você não é desviado não, desviado é o diabo. Deus, esse não tem jeito. Você por um tempo enfraqueceu, perdeu o ânimo na caminhada, mas hoje você vai voltar a confiar nesse Deus, tomar um lenitivo, tomar um novo alento na caminhada, e você vai dizer: fica conosco, Senhor. Esta é a palavra que Deus botou no meu coração. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Ah, Senhor, e diz o texto, sabe o quê? E ele entrou para ficar com eles. Hoje Jesus entra para ficar nesta causa, na tua família. Entra, Jesus.